Hello, my beloved students. How are you doing today? Welcome to one more Uncle Beto's English Tips. Yes! Hoje nós vamos falar sobre o passado simples, o Simple Past. Bom, o Simple Past, meus queridos, é exatamente o nosso passado simples, o nosso pretérito perfeito, né? O que é o Simple Past, o passado simples? É uma ação que aconteceu no passado em determinado tempo e essa ação morreu lá no passado. Ela não atinge o meu presente a não ser por lembrança, por memories and the sound of the music, certo? Então, você pega uma frase no presente, por exemplo, eu tomo cerveja, I drink a beer. Tá vendo aqui o verbo está no presente? Drink. Agora você precisa da tabela de verbos. Né? Por que eu preciso de tabela de verbos? Porque na tabela de verbos, né, eu tenho aqui o infinitivo e em inglês eu tenho a conjugação do verbo no passado. Para fazer uma frase na afirmativa, eu preciso saber o verbo do passado. Por exemplo, aqui, I drink a beer, eu preciso transformar esse verbo aqui no passado. Eu tomei uma cerveja. Então eu decoro a tabelinha de verbos, pego essa segunda coluna aqui, que é o passado do verbo, eu tenho que saber, porque eu tenho a conjugação do verbo em inglês no passado. Dos verbos regulares, que é só colocar ed, e dos verbos irregulares, que cada um é cada um. Drink, drank, drunk, speak, spoke, spoken, drive, drove, driven, e por aí vai. Então daí, eu pego a tabela de verbos que eu tenho que decorar na minha cabeça e coloco aqui, I drank a beer. Só transformar o drink em drank. Eu tomei uma cerveja, ok? A dica, né, que não chega a ser bem uma dica, ela é quase que uma regra, é que em língua inglesa é importante colocar quando que essa ação aconteceu no passado. Nesta frase aqui do passado simples, é muito importante eu colocar aqui na final quando que aconteceu essa ação. É verdade. Em língua inglesa, em Speak English, é importante os advérbios de tempo. Quando que as ações aconteceram? Presente, passado, futuro, enfim. Aqui no caso é o passado simples. Então eu coloco quando que eu tomei essa cerveja. Por exemplo, Friday night. I drank a beer on Friday night. Advérbio do passado. Eu tenho que colocar esse advérbio do passado? Você não é obrigado a colocar, mas você deve colocar. Porque o gringo coloca. Isso é uma questão de linguística, uma questão de código linguístico. O gringo coloca quando aconteceu essa ação, quando que ele bebeu a cerveja. Acabou. A frase é essa, I drank a beer on Friday night. Eu tomei uma cerveja na sexta-feira. No caso aqui, sexta-feira à noite. Fazer uma outra frase? Vamos fazer uma frase na terceira pessoa. O verbo na terceira pessoa, ele é igual o da primeira pessoa. Mas vamos pegar um outro verbo sem ser o drink. Vamos pegar o verbo drive. I drive to São Paulo. Eu dirijo para São Paulo. O verbo aqui está no presente. I drive to São Paulo. Agora eu pego a tabelinha de verbo, que eu já decorei na minha cabeça, e procuro o verbo drive. Aí eu vou nessa segunda coluna aqui, que é o quê? Que é o verbo no passado simples. She drove to São Paulo. She drove. Observa que no she não acontece nada no verbo. Os verbos no passado não mudam nunca em eu, tu, ele, nós, vós, eles. É tudo drove, é tudo drank, é tudo spoke e assim por diante. E também nas tabelas de verbos regulares, que é só colocar o ed. Called, certo? Worked. É tudo called em todas as pessoas. Então, no passado não tem problema. Então fica I drove to São Paulo. Aí é super interessante, muito importante, quase uma regra, colocar quando que você foi para São Paulo. I drove to São Paulo yesterday. Qualquer advérbio de tempo no passado, pronto, essa frase está completa. I drove to São Paulo yesterday. Acabou. Está aqui a tua frase no passado simples. É o nosso passado simples. Uma ação que aconteceu no passado em um tempo determinado, certo? E essa ação ficou no passado. Eu tomei uma cerveja na sexta. Tomei, acabou.
Eu dirigi para São Paulo ontem. Eu dirigi para São Paulo ontem e acabou. É uma ação que ficou no passado. Bom, aí eu tenho que aprender a fazer perguntas, né? Aí vocês têm que entender que quando eu faço pergunta em Speak English, eu tenho que avisar o gringo lá. O gringo, eu vou te fazer uma pergunta no passado, viu? Presta atenção. Essa informação tem que ser a primeira informação para chegar na cabeça do gringo. Senão o gringo não te entende. O gringo não vai saber que tempo que você está perguntando para ele se você não abrir a tua pergunta com o verbo auxiliar do passado. O verbo auxiliar do passado é did. Então, se você vai perguntar para o cara se você acordou cedo hoje, você tem que primeiro falar que é uma pergunta no passado. Did you? Você tem que abrir com esse did you. É a primeira informação que tem que chegar na cabeça do gringo, senão o gringo não te entende. Para isso que servem os verbos auxiliares. Aqui, como é passado simples, qual que é o verbo auxiliar do passado simples? Did. Did you? Agora eu vou pegar o quê? Vou pegar o verbo acordar. Acordou. Só que aqui, ó, eu não vou mais para o passado simples. Por causa do did. Eu já estou indicando para o gringo. Gringo, é passado. Se é passado, o verbo aqui vem no infinitivo sem o to. Aí eu volto para a primeira coluna. Tá entenderam? Essa frase aqui o gringo já sabe que está no passado. Por quê? Por causa do did. Did you? Quando eu coloco did, o verbo aqui fica no infinitivo sem o to. Did you wake up early? Did you wake up early? Ó, você acordou cedo? Ó. O wake up está no infinitivo sem o to. Porque eu já dei a informação para o gringo. Gringo, vou te perguntar no passado, presta atenção. Entenderam? Aí, ó. Did you wake up early? Early é cedo. Agora, é importante eu colocar quando que esse cara acordou cedo. Today. Today é o advérbio de passado ou advérbio de presente. Porque hoje já acabou. Hoje de manhã já acabou. Só que hoje ainda está acontecendo. Então, o today, ele é um advérbio de passado e de presente. Did you wake up early today? Tem que ter o today aqui? Tem que ter o today? Não, não tem que ter, mas precisa ter? Precisa. Porque em língua inglesa eu tenho que colocar quando que eu quero saber essa informação no passado. Então é muito importante colocar o advérbio de tempo no final da frase. Vocês estão me entendendo? Querem fazer mais uma com o did? Vamos fazer no she. Ela assistiu a novela? Did she? Ó, o did vai sempre aparecer na pergunta do passado. Sempre, meu querido. É o did que está indicando que é uma pergunta e que é uma pergunta no passado. Did she watch? Aí o watch, ó, não está com ed. Ele está no infinitivo sem o to, porque eu já avisei o gringo que é passado. Então o verbo volta à sua forma primitiva, que é o infinitivo, só que vem sem o to, claro. Did she watch the soap opera? Did she watch the soap opera? Ela assistiu a novela? Ó, é she, não acontece, o verbo vai ser sempre watch por causa do did em todas as pessoas, ok? Aí é importante colocar um advérbio de tempo lá no futuro? É importante. É imprescindível? Não, não é imprescindível, mas é importante. Então, did she watch the soap opera last week? Last week, qualquer advérbio que indique um passado determinado. Semana passada. Ela não quer saber se foi a semana retrasada, nem que se foi essa semana. Ela quer saber semana passada. Did she watch the soap opera last week? Last week, advérbio de tempo no passado. Olha que legal. Bom, aí eu tenho que fazer as negativas, só está faltando a negativa aqui. Bom, qual que é a informação que eu tenho que colocar no meu cérebro quando eu faço uma negativa em qualquer tempo? Sempre que eu fizer uma negativa em qualquer tempo, eu tenho que pegar o not. O que é o not? É a palavra negativa. O not, tenho que colocar esse not na frase para dar a ideia de negação. Só que o not não pode vir sozinho. Vocês têm que ir formatando a cabeça de vocês. Em todos os tempos. Hoje aqui, no caso, é o simple past. É o passado simples. Então eu pego o not e grudo no verbo auxiliar. Didn't. Acabou. Essa é a regra da negativa. Eu tenho que grudar os nots em todos os verbos auxiliares. No caso aqui, o did. E onde que vai esse not? No mesmo lugar que vai em língua portuguesa. Ó, eu
tomei uma cerveja. Eu vou colocar o que aqui agora? Eu não. O não vai aqui, só que o not vai vir grudado com o did, porque eu tenho que continuar mandando a informação para o gringo, que é uma negativa no passado. Então eu grudo no did. E gruda mesmo, tem que ser didn't. Não façam did not, é didn't. Então, I didn't have a beer last Friday, ou on Friday night. I didn't have a beer on Friday night. I didn't, olha o didn't aqui, ó. Esse didn't está indicando o quê? Que é o not, só que o not nunca vem sozinho nas frases inglesas. Os nots vêm sempre grudados nos seus verbos auxiliares. I didn't have a beer on Friday night. Eu não tomei na sexta-feira, eu não tomei uma cerveja na sexta-feira. Vamos fazer uma com he. Vamos dizer que ele não dirigiu para São Paulo. Não, ele não dirigiu para São Paulo, ele foi de ônibus. Um exemplo. Então, he didn't. Então, tá vendo? Not grudado no did. He didn't. He didn't drive. Ó, o drive volta para o infinitivo sem o to, porque eu já avisei o gringo aqui. Gringo, esse did aqui é passado, viu? Sacou, bicho? É isso aí. He didn't drive to São Paulo yesterday. He didn't drive to São Paulo yesterday. He didn't drive to São Paulo yesterday. Ele não dirigiu para São Paulo ontem. Entenderam, meus queridos? Então, quais são os elementos que eu tenho que ter aqui? Saber o passado de todos os verbos ingleses, né? Começa com a tabelinha de verbos irregulares. Peguem aí 55, 60 verbos mais importantes do mundo, verbos inteligentes, verbos do seu dia a dia, e aquela tabelinha de verbos regulares, que é mais fácil. Os verbos regulares eu só coloco ed. Decorou esse passado, monta isso aqui. Elemento 2, did. O did vai ter que entrar na pergunta e na negativa. Na pergunta, ele abre a tua ideia por causa daquele negócio que eu tenho que avisar o gringo que tempo que tá, tal. Aí, quando eu colocar o did nessas frases, o verbo volta para o infinitivo sem o to. Porque eu já avisei o gringo que a frase está na interrogativa no passado. Então, eu não preciso colocar o verbo de novo no passado. Entenderam? E a negativa, grudar o not no did, e o lugar do não na frase é o mesmo lugar da língua portuguesa, entre o sujeito e o verbo. Eu bebi, eu não bebi. Ó, ele vem exatamente no mesmo lugar da língua portuguesa, só que ele vem grudado com o verbo auxiliar. No caso aqui é o did. Gente, só isso. É só isso. Não complica que o Beto implica. Não inventa que o Beto não aguenta. Olha que fácil que é. É só você saber brincar com o did e decorar os verbos no passado. Você tem que saber verbos no passado, porque é a única hora que eu conjugo o verbo em língua inglesa. Ok? Querem conhecer o meu material do SPC? Clica aí 4 lições aqui no link, baixe as 4 lições, analise, tenho certeza que pode interessar a alguns de vocês. Inscrevam-se no meu canal, venham fazer parte dessa gangue aqui, ok? Quando se inscrever lá na página da inscrição, clica no sininho. Aí, toda vez que eu aparecer aqui, você vai receber um plim, aí você corre assistir aqui, tá? Curtam e compartilhem, venham fazer parte dessa galera aqui, ajudem o tio Beto, ok? Thank you very much, see you soon, bye! Eu acordei de manhã